Olá, eu sou Noêmia Lobão, psicóloga e coach, E eu sou Jaqueline Neves, jornalista e professora universitária. e hoje nós vamos conversar sobre a comunicação como condição para enfrentar a ansiedade, Jaque. Essa parceria é forte demais, porque não tem como falar sobre qualquer tipo de transtorno se a gente não abordar a comunicação, né? Verdade. Se a gente não consegue se expressar de alguma forma, e a gente trata aí a comunicação como uma forma de expressão, a gente não tem como compreender esse outro, nem auxiliá-lo nos seus processos. Então, vou passar a bola aqui para a Jaqueline para ela falar um pouquinho sobre comunicação e essas formas de expressão, para que a gente entre um pouquinho mais nesse assunto em relação com a ansiedade. Primeiro que a gente tem que entender que comunicação é uma via de mão dupla. Então, é justamente a partir do processo comunicativo e de expressão que nós vamos conseguir identificar, entender e auxiliar. Então, se, por exemplo, uma pessoa não conversa sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, o que ela está passando, a gente vai ler sinais. E principalmente quando o caso já está mais grave, né? Sim. Então, a pessoa vai comunicar de alguma maneira. Então, existem aquelas pessoas que têm mais facilidade de comunicar, falar mesmo sobre si, e tem aquelas que são muito mais introspectivas. Isso. E a gente tem que começar a ler sinais. Então, assim, como a gente trabalha com essa questão da expressão, o falar é o nosso primeiro contato, né? Então, a gente primeiro fala, né? Escuta. E nesse processo, quando a gente conhece a pessoa, a forma, o tom de voz, já vai, né? Eles já vão dando sinais. E essa abordagem, né, de você estar bem, pode despertar a vontade da pessoa falar, né? Então, é ótimo, porque ela começa a conversar, você começa a ouvir, e a gente vai falar um pouco mais adiante sobre a importância de você estar realmente presente na sua escuta, né? Uma escuta que seja empática, que você não se ponha ali só para escutar, por escutar, né? Escutar entrando aqui e saindo por aqui. É realmente se pôr presente para poder ajudar a pessoa. A gente tem a questão das escritas, né? E a gente vai também abordar um pouquinho mais sobre diários. Eu escrevia muito diário, principalmente no início da adolescência. Eu acho que a gente faz muito isso. É uma pena que ao longo da vida a gente perde um pouco, né? E é uma forma de expressão muito potente, eu acredito. Porque você vai aprendendo a observar os seus sentimentos, os seus estados de espírito, como você se comportou, como você leu, por exemplo, a atitude daquela amiga, como você viu determinada situação que você enfrentou na vida cotidiana, na escola, em casa. Então, ter a escrita como uma ferramenta, eu acredito também que seja muito, muito importante. E existem outras formas, né? Pintura, escultura. Quantas vezes a gente pega um quadro, né, que você vai observar no museu, e aquele quadro traz um impacto tão grande em você, porque você consegue quase que sentir uma angústia, você consegue ver o processo de uma felicidade, de uma imagem muito interessante ali, porque ali está uma expressão muito forte do artista, né? Então, desenhar, são várias possibilidades. Exato, perfeito. E aí vou pegar o gancho dessas suas pequenas deixas, vamos começar falando sobre essa questão do falar. Às vezes não é fácil, tem pessoas que têm muita dificuldade em se expressar verbalmente mesmo. É aquela coisa do, você não percebeu? Às vezes não percebi. Mas eu fiz uma cara feia. Não, mas eu não lhe conheço a esse ponto de perceber uma nuance diferente no seu semblante. Então, o falar, ele é um facilitador, porque a comunicação ela precisa ser assertiva, né? Ela precisa atingir o objetivo que ela se propõe, que é de transmitir aquilo que a pessoa realmente está querendo dizer. E às vezes, num processo de ansiedade, por exemplo, a pessoa tem dificuldade em se expressar. Não é que ela não saiba dizer o que está sentindo, mas às vezes ela não consegue dizer.
Porque são tantas coisas, o movimento é tão grande, é tão intenso, que é difícil falar sobre aquilo, porque é difícil elaborar o que é exatamente que está acontecendo para que ela possa dizer, ó, eu sinto isso, eu estou percebendo isso, eu estou passando por isso. É um turbilhão de excessos, como a gente falou no outro vídeo, que é difícil organizar para se expressar. Mas aí você falou outra coisa muito importante, são os sinais. Às vezes é difícil você perceber o semblante, mas às vezes também é possível, muito possível, você notar diferenças em determinadas situações, a partir do momento que alguém, principalmente do seu convívio, uma pessoa que altera o tom de voz em situações muito simples que isso não acontecia antes, uma pessoa que se mantém um pouco mais reservada e era uma pessoa muito mais falante antes, é uma pessoa que está com a fala muito acelerada. Eu falo bastante rápido quando eu estou para fazer alguma apresentação, alguma coisa, eu geralmente começo falando um pouco rápido, porque eu estou ansiosa, animada para aquele evento. Então, isso dispara, acelera a minha fala. Então, quem já me conhece, porque já me viu algumas vezes falando, percebe que ali na emenda está o nível de ansiedade dela está um pouquinho modificado, porque ela está se ajustando. E depois eu vou acalmando, eu vou percebendo o ambiente, compreendendo o movimento, e aí a minha fala ela se restabelece para o meu normal. Então, são nuances e diferenças de que quem está próximo tem condições de sinalizar e perceber. Agora, o falar é extremamente importante, ou com pessoas próximas, ou, obviamente, e principalmente com um profissional. Eu dizer o que eu estou, até dizer o que eu não estou entendendo, principalmente, porque aí já vou pegar o outro gancho já. Eu falo, viu? Da escuta, né? Da escuta ativa, né? A escuta empática que você citou. Porque o profissional, ele vai ouvir e vai estar atento a esses sinais, tecnicamente treinado para isso, para conduzir os processos da melhor forma. Às vezes um amigo vai perceber a diferença, mas não vai conseguir auxiliar de uma maneira tão assertiva, obviamente, quanto um profissional. Porque o amigo, ele está ali de parceria, estamos juntos, não sofre sozinho. Mas o profissional, ele vai dizer assim, vamos juntos construir a sua melhora, o seu processo de enfrentamento dessa situação, tecnicamente, para que você realmente seja assertivo nas suas colocações, nas suas escolhas e no seu processo. E aí, vou continuar? Posso? Por favor, por favor. E aí a gente entra na questão da escrita. A escrita, ela é uma ferramenta poderosíssima, potente, como você falou, porque você faz registros. E quando você registra, isso lhe leva à reflexão. Palavras ditas, elas vão com o vento, palavras escritas, elas ficam ali guardadas. Então, é importante, às vezes, registrar para que você possa olhar para aquilo ali e compreender o que de fato você estava querendo dizer. Então, diário de sono, diário da gratidão, né, já que aí vem dos sonhos. E aí a gente tem vários registros para que a gente possa pensar. E aí eu vou dar um exemplo prático que é assim, uma coisa é você dizer assim, eu quero muito fazer. Outra coisa é você dizer, eu vou fazer. É uma diferença enorme. E colocar no papel o que você quer e o que você vai construir para isso, lhe dá um direcionamento, é um planejamento. Mas, a gente está falando de ansiedade, eu estou falando dos meus sentimentos, das minhas sensações, das situações que eu estou passando, e eu paro para observar, poxa, aconteceu isso e eu me senti assim, eu reagi dessa forma. E agora, olhando, foi tão pouco, ou então eu devia ter feito isso mesmo. É importante você parar e olhar para isso, que se você não anotasse, você não ia refletir a respeito. Então, e a gente esquece mesmo, né? Porque assim, a vida, ela é dinâmica e outros problemas aparecem, outras preocupações vão aparecer e você, tantas vezes que você, numa miudezinha, explodiu, aí aquela miudezinha vai passar. Como dizem, né? Quem bate não lembra, mas quem apanha lembra, viu? Exatamente. E aí a gente junta essa ideia para que a gente realmente possa processar essa informação. Quando a gente anota, é um recurso de processamento.
Com Como você certeza. disse, tá muito agoniado, fez, estourou, depois não pensou a respeito, só ficou com raiva. E aí? Tava muito irritado, porque a ansiedade traz essa irritabilidade, e aí você explodiu com a pessoa e você não parou para pensar sobre isso. E quando a gente faz registros dessas sensações, desses sentimentos, dessas angústias geradas, da raiva que acontece, que você ficou ali naquele momento, você depois para e analisa. O que foi exatamente que aconteceu? Isso é recurso terapêutico, tá? O que foi que aconteceu? Como foi que eu me senti? Como foi que eu reagi? O que é que eu estava pensando naquele momento? Então, são processos. E o registro, ele é uma ferramenta poderosíssima. E aí você falou de outras artes, pintura, são formas de expressão, né, Jaque? Com certeza. Você é quem bem sabe quantas e quantas formas de se expressar que a gente tem também. Diversas linguagens. Exato, a gente tem aqui a psicologia, tem o jornalismo, a comunicação em conjunto, então são diversas formas, mas estar atento ao outro é a condição. Com certeza. Saber que o outro também tem a sua vivência e a gente não conhece todos os processos das pessoas. Às vezes até porque assim, a gente trabalha com alguém, mas a gente não sabe, né, o que a pessoa já passou na vida, o que está passando em casa. Então eu vejo que observar o colega de trabalho, observar os familiares, observar os amigos, eu acredito que é um ato de amor, porque eu sei que na vida que a gente tem hoje, muito corrida, muitas vezes a gente não está parando para olhar, nem para escutar as pessoas, né? A gente tem tantas demandas que devem ser cumpridas, entregas a serem feitas, mas no momento que a gente entende o outro, né, como um ser, como um indivíduo, que ele carrega em si sentimentos, emoções, histórias, a gente também começa a se colocar um pouco no lugar. Perfeito. E obviamente não são todas as pessoas, né? Porque também somos falíveis, humanos, e sabemos que gostamos e não gostamos de algumas pessoas com as quais precisamos nos relacionar no dia a dia, né? Então, não é que você precisa ser a Madre Teresa de Calcutá da vida inteira, né? Justamente por essa humanidade que nós temos. Mas, sempre que você puder, eu acredito nisso, né? Não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse com você. Eu acho que fecha um pouco, né? De dizer assim, se comunique e fale, seja assertivo. Você fez algo que eu não gostei. Isso eu acho que minimizaria uma série de problemas, porque é um e-mail que é mal interpretado, é um telefonema, uma mensagem do WhatsApp, as pessoas não estão mais conversando muito no olho, né? Exato. É mensagem, é e-mail e às vezes... E a velocidade do áudio, que agora é no 2. Então, é isso, pessoal. Perfeito. Eu acho que a gente termina hoje por aqui, né? Com certeza. Espero que a gente esteja conseguindo alcançar você de maneira calma, tranquila, simples, porque não precisa ser complicado, só precisa sentir e compreender com esse olhar empático que a Jaqueline trouxe para que a gente possa se ajudar. É verdade. É isso? Então, ficamos por aqui. Mais uma vez, a gente agradece ao espaço, né? A Clínica Lavi, que é nossa parceira nessas gravações. E fiquem atentos. Vai vir conhecer o espaço Lavi. Exatamente. E fiquem atentos aos próximos vídeos. Um abraço. Não, a gente tem que lembrar que a gente não pode passar 29 minutos, que é o prazo da câmera. Não, então, é 11h06, né? No meu quase 11h10, mas vamos lá. A gente tem uma base ali de quase 11h10, então a gente tem que chegar no 11h20, no máximo, ali no 4. Então vamos tentar. É porque eu vou deixar o relógio no olho, diga aí. Eu vou ali pra começar a câmera, depois não ia adiantar nada. Pô, fiquei com 10, rapaz. Vamos lá. Vai de óculos, vai ficar a bolinha. É a minha, né? Aí que eu não posso ver mesmo. Eu vou ver assim. Quando eu fizer assim, não, quando eu fizer assim, você já sabe. Botar a mão de relógio, a dica é, eu vou ter a mão de relógio, você já sabe. Porque enquanto isso eu vou só falar.